Olá, esta série, O Inquérito do Fim do Mundo, foi gravada antes da prisão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Portanto, cabe uma pequena introdução, porque todos os vídeos da série vão mostrar que o inquérito inteiro é uma farsa. Então vejamos o que aconteceu com a prisão. Como restou bem demonstrado e já comentado por alguns colegas no YouTube, restou particularmente oficial que para o ministro Alexandre de Moraes, uma vigília de oração é um crime, modus operandi de uma organização criminosa, uma vigília de oração. Então isso significa que nem rezar o cristão brasileiro pode mais, nem rezar. Mas vamos aqui apenas fazer um pequeno comentário rápido para entrar nos vídeos da série. Embora a convocação de manifestantes esteja disfarçada de vigília para a saúde do réu Jair Messias Bolsonaro, a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido de utilização de manifestações populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Portanto, observe-se que duas coisas aqui são passíveis de comentário. A primeira é que Alexandre de Moraes conclui que há um modus operandi da organização criminosa, ou seja, ele está dizendo aqui, afirmando, cometendo um crime naturalmente, que Jair Messias Bolsonaro tem uma organização criminosa, lidera uma organização criminosa, utilizando manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. A pergunta é, qual o artigo do Código Penal, ou mesmo da Constituição Federal, já que é o ministro do STF, que define que as manifestações populares lideradas por Jair Messias Bolsonaro são criminosas? O crime no Brasil tem que estar tipificado na lei. Não pode existir um crime sem que o tipo esteja na lei. Observe, qualquer jurista vai garantir, não há este tipo penal, esse tipo criminal, crime de manifestações populares. Não existe isso. Mas o ministro está dizendo que Jair Messias Bolsonaro lidera uma organização criminosa no sentido de utilizar manifestações populares criminosas com o objetivo de conseguir vantagens pessoais. Portanto, há uma invenção aqui na decisão do ministro, porque esta aqui é apenas uma demonstração de um trechinho da decisão do ministro nesta petição de número 14.129/DF Distrito Federal. Muito bem, ele diz assim, neste caso, o caso aí da vigília, eventual realização de vigília ou da suposta vigília, e agora está duvidando, né? Ele agora já está duvidando da vigília. Eventual realização da suposta vigília configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada. Bom, neste caso, a eventual realização da suposta vigília configura altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar decretada. Vamos parar aqui só um pouquinho. Ora, se a realização da suposta vigília configurasse realmente um risco para a efetividade da prisão domiciliar, deveria o ministro, então, nessa petição aqui, ser conclamado a proibir a realização da vigília e não a prender preventivamente aquele a quem seria beneficiário da vigília. Então, mais um erro crasso, incrível, por quem realmente não conhece direito, tá? E aí, falando isso da efetividade da prisão domiciliar, põe em risco a ordem pública e a efetividade da lei penal. Que ordem pública uma vigília pode pôr em risco? Uma vigília de oração na frente do prédio. Que ordem pública pode pôr em risco uma vigília? Depois, essa vigília põe em risco a efetividade da lei penal, significa que ao praticar a vigília, já se anula a aplicação da lei penal? Ou seja,
este decisório aqui, este decisum, está eivado totalmente de vícios. Nós poderíamos aqui invocar o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e, obviamente, contestar o julgado do ministro. Portanto, à guisa do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, o ministro Alexandre de Moraes profere uma decisão sem qualquer fundamento jurídico. Não existe fundamento, porque nenhuma das alegações que está contida nesse julgamento é amparada pela lei penal e nem pela Constituição Federal. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Fórum JB. Neste caso aqui, os vídeos políticos, nós vamos falar sobre o inquérito do fim do mundo. E eu deixei de propósito esta imagem aqui para dar esse impacto violento sobre o que é o inquérito do fim do mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. Mas neste vídeo você vai ter uma ideia apenas o prefácio do livro, ok? Vamos ao vídeo. O livro é uma organização da Cláudia R. de Moraes Piovesan, editado pela editora EDA. Está aí à venda pela internet e nós vamos agora adentrar um pouquinho na parte inicial do livro Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. Passando aqui pelos créditos, a página de créditos, o livro foi editado aqui, como se pode verificar, em 2020, tá certo? EDA é Educação, Direito e Alta Cultura, você encontra o livro pela internet e nós vamos apresentar vários capítulos do livro. O primeiro capítulo diz respeito aqui ao prefácio e depois aqui, você vai ver os processos de Brasília, crime sem castigo e castigo sem crime. Depois nós vamos ver aqui a apresentação da organizadora, a Cláudia de Moraes Piovesan. E aí nós vamos ver, capítulo 1, o Ministério da Verdade 2.0, o combate às supostas fake news é mais perigoso do que a mais perigosa das fake news. Este capítulo 1, escrito por Flávio Morgenstern. Muito bem. Depois nós teremos aqui, o capítulo 2, Inquérito do Fim do Mundo, a ruína das liberdades e a luta pelo direito, escrito por Ludmila Lins Grillo, a juíza que hoje vive nos Estados Unidos porque foi praticamente enxotada do Brasil pelo STF. Capítulo 3, o Inquérito do Fim do Direito, explicando para o leigo o Inquérito do Fim do Mundo, escrito por Marcelo Rocha Monteiro. Capítulo 4, o STF e seus inquéritos ilegais, escrito por Rogério Greco. O capítulo 5, o inquérito do Apocalipse, da pós-verdade à barbárie, escrito por Kleber de Oliveira Tavares Neto. Capítulo 6, a tentativa de arquivamento do inquérito das fake news pela Procuradoria-Geral da República, Marcelo Salomão Seluzniak. Muito bem. Capítulo 7, o inquérito das fake news, o ápice da deslegitimação do poder judicial, escrito por Sandras Spanals. Capítulo 7, o inquérito das fake news e a face oculta do ativismo judicial, escrito por Márcio Luiz Tila Freisleben. Você percebeu que eu não fiquei explicando cada capítulo agora, porque no vídeo próprio nós teremos a explicação de tudo isso, tá certo? Chama atenção aqui, é uma epígrafe. E o governador lhes perguntou por quê, que mal ele fez. Mas eles clamavam ainda mais, dizendo, seja crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo 23. Vamos aqui, organização de Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan. A memória de minha mãe e eterna professora Esther Rodrigues de Moraes. Bom, prefácio, os processos de Brasília, crimes sem castigo e castigo sem crime. Nós não vamos ler o livro para você, vamos dar apenas alguns pitacos para que você se anime a adquirir o livro e ler integral. Não porque nós não queremos aqui infringir os direitos autorais dos editores do livro, dos escritores do livro, mas também porque nós queremos que você leia o livro. O livro só será bom se você ler na íntegra. Então, nós vamos fazer aqui uma alusão
Vamos já a essa parte que nós já grifamos aqui. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bom, isso parece que nós estamos lendo a Bíblia, não é? Isso significa que a justiça é um anseio que habita o coração do homem. Obrigar o homem a viver sem justiça é como tentar fazê-lo viver sem coração. É disso que trata o livro. E avançando um pouquinho mais, chegamos a esse trecho aqui que é bacana. Por diversas vezes na história, as instituições judiciais se transformaram em meio para a punição de inocentes. Assim morreu Sócrates, assim foram perseguidos os profetas do Antigo Testamento e assim foi condenado, torturado e crucificado nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi por acaso que ele disse: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. João, capítulo 15, versículo 20. Um recado para nós. Nós temos que estar atentos a isto. Muito bem. O que nós estamos vendo hoje no Brasil se assemelha a muita coisa que já aconteceu no passado. Olha só essa chamada aqui. No livro Sussurros, a vida privada na Rússia de Stalin. O historiador britânico Orlando Figes descreve o modus operandi da justiça comunista. Olha só o que nós vamos ler aqui. Stalin provavelmente sabia que a vasta maioria das vítimas era totalmente inocente, mas como bastava um pequeno punhado de inimigos ocultos para fazer uma revolução quando o país estivesse em guerra, ele considerava totalmente justificável prender milhões de pessoas para erradicá-las. Stalin disse em junho de 1937, se apenas 5% dos presos fossem realmente inimigos, seria um bom resultado. Então, primeiro, ele prende, mata, depois verifica se são inimigos ou não. Provas eram de pouca importância, quer dizer, não precisava provar que havia o inimigo. Segundo Nikita Khrushchev, que na época era o chefe do comitê do partido em Moscou, Stalin costumava dizer que se um relato, uma delação, fosse 10% verdadeiro, deveríamos considerar todo o relato como sendo verdadeiro. Todos na NKVD, Polícia Secreta Comunista, sabiam que Stalin estava disposto a prender milhares de pessoas para capturar apenas um espião. Muito é melhor do que o insuficiente, avisou Yeshov aos agentes da NKVD. Não importa que 1000 pessoas a mais sejam mortas em uma operação. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Para uma pessoa, uma só, ser exterminada, pode ser que seja necessário exterminar 1 milhão ou 1000, não importa, isso não tem problema nenhum. Este é o tema do livro, gente. Tem que ler o livro. Vamos ver alguns relatos aqui, olha. Em agosto de 1936, julgamento do Centro Antissoviético Unido Trotska Zinovjevista. Foram julgados Zinoviev, Kamenev e mais 14 pessoas. Todos foram fuzilados. Em janeiro de 1937, o julgamento do Centro Paralelo Antissoviético Trotskista. Foram julgados Piatakov, Sokolinov e Radek e mais 14 pessoas. 13 foram fuzilados e 4 mortos na prisão. Em março de 1938, julgamento do bloco antissoviético dos trotskistas de direita. Foram julgados Bukharin, Rykov e mais 19 pessoas, quase todos fuzilados. Então, tá aí. Mais uma parte grifada aqui de interesse para nós. Destaca-se nos processos de Moscou a figura do procurador-geral Andrei Vyshinsky, 1883 a 1954. A grande estrela dos julgamentos espetáculo. Com seus óculos de aro de tartaruga e sua linguagem raivosa, Vyshinsky condensava em si os papéis de acusador, juiz, investigador e vítima. Ficou célere sua frase final no julgamento de Zinoviev e Kamenev. Olha o que ele disse. Estes cães raivosos do capitalismo tentaram rasgar de membro a membro o melhor de nossa terra soviética. Exijo que esses cães raivosos sejam fuzilados.
todos eles. Agora, atente para um detalhe aqui. Wyszynski condensava em si, isto é, agrupava em si os papéis de acusador, juiz, investigador e vítima. A gente tem algum exemplo aqui no Brasil de alguma pessoa assim? Claro que tem, não é? Julgamento agora, recente, do STF, da primeira turma, com o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o Eduardo Bolsonaro merece ser transformado em réu porque levou este ministro relator a sofrer punições da Magnitsky. Ora, quando ele está julgando e diz que ele é vítima, ele não poderia julgar, tá certo? Ainda que o Eduardo Bolsonaro possa ser considerado culpado, possa ser considerado qualquer coisa no processo, mas o ministro não poderia julgar. Muito bem, já estamos encaminhando para o final desta primeira parte, este primeiro vídeo sobre o inquérito do fim do mundo, e vamos ler mais um trecho aqui sublinhado. Conta-se que Stalin ficou furioso quando, durante o primeiro julgamento, um dos réus mencionou um encontro com o filho de Trotsky, Lev Sedov, no Hotel Bristol, na Dinamarca, para o planejamento dos assassinatos. Ocorre que o hotel havia sido demolido em 1917. Stalin bufou. Para que diabos vocês precisam do hotel? Deveriam ter dito estação rodoviária. A estação está lá sempre. Então veja que a referência era porque a desculpa, a prova, não existiria, porque foi inventada. O hotel não existia mais e assim também fragilizada a prova. Bom, apenas durante os anos de 1937 e 1938, 1.575.000 pessoas foram presas pela NKVD. 1.345.000, ou seja, 85,4%, foram condenadas no decorrer desses anos. 681.692, ou seja, 51% das pessoas condenadas em 1937 e 1938 foram executadas. Muito bem, este aí é o resumo do que nós podemos chamar de prefácio do livro escrito por Paulo Breguet. E ele termina com mais uma frase bíblica aqui. Bem-aventurados os que sofrem por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Então eu te convido aqui a fazer parte deste reino dos céus. Compre o livro e aí leia o livro inteiramente para você saber o que está acontecendo aqui no Brasil. Inquérito do fim do mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilha, dá um like aí. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, porque isso nos ajuda a correr atrás de mais conteúdos para você. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.